Dezembro chegou o tempo do Natal, e mesmo que nós saibamos aqui no Ocidente que o Natal não foi no dia 25 de dezembro, nós já temos ouvido isso há muitos anos. Era impossível que pastores estivessem no campo com suas ovelhas à noite, em dezembro, naquela região, mas a comemoração é feita dia 25 de dezembro. Comemoramos o nascimento de Jesus, o nascimento daquele que mudou a história. O calendário é dividido em antes e depois de Cristo. Comemoramos o nascimento de Jesus. E nesse mês o pastor nos pediu que fizéssemos mensagens, ou que trouxéssemos mensagens de Natal, desde o primeiro domingo de dezembro. E começamos aqui, eu fui o primeiro, não sei se os irmãos que prepararam vão pegar o mesmo texto, mas como o primeiro é o primeiro, não tem jeito, foi assim. Espero não ter pego o mesmo texto que os irmãos. Mas eu quero, antes de abrir o nosso texto, que você pense em um bebê. Eu tenho pensado muito em bebês aí, por esses tempos. Mas pense em um bebê recém-nascido, uma criança aí, de 0 a 6 meses. Amanda e Leandro estão pensando muito também, estão vivendo essa fase. Pense em características de um bebê. Um bebê de 1 mês, 2 meses. Eu enumerei algumas características de um bebê. Não que tenha a ver com sua personalidade, não isso, mas que todo bebê tem, todo bebê é. Eu enumerei, por exemplo, a fragilidade. Todo bebê é frágil. Não é, Amanda? Muito frágil. Quando você pega o bebê, inclusive tem homens, principalmente os homens, não gostam muito de pegar bebês recém-nascidos, tem medo, porque é muito frágil. Bebês também são dependentes, totalmente dependentes. Eles dependem dos outros para comer, dependem dos outros para se aquecer, ou para tirar aquela roupa que está dando calor. Eles são totalmente dependentes. Eles são limitados. Bebês têm limitações físicas, claro, intelectuais, é óbvio. Você não vai fazer uma pergunta para um bebê que você faria para uma criança de 8 anos. Tem limitações porque ainda é inexperiente, é imaturo. Todo bebê é assim. Todo bebê é assim, frágil, dependente, necessitado, limitado e inexperiente, sem experiência alguma. Agora vá com essas características até a manjedoura. Ali estava um bebê, frágil, dependente, necessitado, limitado, inexperiente. Ele estava ali, numa manjedoura, onde animais comiam. Não teve lugar para ele nascer. Foi nascer em um local onde animais comiam. Pense nesse bebê durante toda essa exposição, porque no final eu vou retomar isso. E é importante que você seja esclarecido de que aquele bebê que estava naquela manjedoura tinha essas características. Mas, apesar disso, era um bebê diferente, por causa da sua identidade. E é sobre isso que eu vou falar essa noite, sobre a identidade desse bebê limitado, inexperiente, necessitado, frágil. Quem era aquele bebê? Quem era aquela criança que nasceu? O primeiro Natal desse bebê. Por isso, quem vai nos ajudar a dizer sobre esse bebê é alguém que foi testemunha ocular dos 3 últimos anos dessa criança na terra, que virou um adulto. É alguém que reclinou sua cabeça sobre o peito dessa pessoa. É alguém que viu, que ouviu pessoalmente essa pessoa. É alguém que apalpou, que sentiu o cheiro. É alguém que viu pessoalmente, testemunhou e nos relatou
é o apóstolo João. E o que ele escreve, o que vamos ler aqui, ele escreve para que você creia que Jesus é o Cristo, é o Messias, é o Filho de Deus, e para que, crendo nele, você tenha a vida eterna. Abra sua Bíblia em João, capítulo 1. Quem era aquele bebê? João, capítulo 1, verso 14. João 1, 14. Vamos ler todos juntos. E lembre-se de ficar com essas características de bebês na sua mente: frágil, dependente, necessitado, limitado e inexperiente. João 1, 14, vamos juntos ler? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Lemos novamente, irmãos. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João, testemunha ocular de Jesus, chama Jesus de o Verbo. Por que ele escolheu esse termo? E nós precisamos saber quem era esse Verbo, por que ele escolheu esse termo e quais são as características desse Jesus que é chamado Verbo. Veja, portanto, no capítulo 1, ainda os 3 primeiros versículos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E o Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo. João escreve essa palavra, verbo, que no grego, e é necessário dizer essa palavra no grego, porque traz com ela significados. É logos, de onde vem a nossa palavra lógica, ou logia, biologia. O logos, logia, vem dessa palavra logos. E essa palavra no grego tem um conceito muito mais filosófico, é verdade. É um conceito de uma força pessoal ou de uma razão que dá ordem ao mundo. Quando um grego via essa palavra logos, e João também escreve para os gregos, o grego logo entenderia, ele está falando da força que dá origem ao mundo. Um conceito filosófico grego, mas que todo grego tinha em mente. É a mente suprema que organiza e rege o universo. É o que dá sentido e razão às coisas. Esse era o logos para o grego. É o princípio racional que governa o universo, pelo qual tudo existe, a essência da alma. Para o grego não havia outro Deus, senão o logos. Então, quando João escreve, no princípio era o logos, que tem a tradução literal é a palavra. No princípio era a palavra. O grego, lendo isso, ele diria, no começo, ok, era essa palavra. Eu concordo com isso. Ela é o começo de tudo. O logos deu origem a tudo. Mas há um conceito também judaico por trás dessa palavra, do logos, a palavra. João também escreve para os judeus. Nós vamos ver isso durante essa exposição. E qual era o conceito judaico ou hebraico dessa palavra? Quando um judeu lia logos, o que ele pensava, o que vinha à sua mente? Para o judeu vinha a palavra do Senhor. A palavra que ordena e que chama a vida. A revelação da vontade de Deus. Esse é o logos para o judeu. É a palavra, é Deus em ação, Deus criando. É a atividade de Deus criadora. O logos é o Senhor fala. Yahvé fala. É a força da palavra do Senhor. Lembre-se que os profetas diziam, palavra do Senhor que veio ao profeta. Esse era o logos para o judeu. Então o judeu entendia assim, o grego entendia, como eu disse. E João escreve para os dois públicos. E veja,
importante dizer, como o Logos era no princípio, versículo 1, era o Logos. Quando o judeu lia isso, que texto vinha à sua mente? Que começa no princípio. Gênesis 1. No princípio era a palavra, era o verbo, e o verbo estava com Deus. Veja, no princípio era o verbo, portanto, é eterno. Essa é a primeira característica do verbo. Ele é eterno, a eternidade. Ele não teve um começo. No princípio ele era. Antes de tudo, ele era. Ele não foi criado. Ele era. Quando todas as outras coisas começaram a existir, o Logos era. A segunda característica do Logos, do verbo, é ele estava com Deus. É a personalidade do verbo. O verbo é uma pessoa. Está com. E essa palavrinha com, no grego tem muito sentido de estar face a face, ao lado. É uma pessoa. Portanto, a personalidade do verbo significa que ele é um ser pessoal, distinto. É uma pessoa. Não é uma força, como pensavam os gregos, e isso João já tira da ideia grega, que é uma força. Ele estava com, ele é uma pessoa. O Logos é uma pessoa. Pessoalidade do Logos. Estava face a face com Deus. No princípio ele era eternidade. Ele estava com Deus, ele era pessoal. E o verbo era Deus, a divindade do verbo. O verbo era Deus. E aqui há um mistério. Esses dois termos são que fundamentam, um dos textos que fundamentam o conceito da trindade, a doutrina da trindade. Ele estava com Deus, ele era uma pessoa distinta de Deus, e ele era Deus, da mesma essência. Um mistério há anos que vem sendo estudado, credos foram feitos, escritos para tentar explicar a trindade, mas o fato é que o verbo estava com e era ao mesmo tempo. Era Deus e estava com Deus. Jesus era Deus, estava com Deus, no princípio ele já era. Quarta característica do verbo, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ele fez todas as coisas. Ele é o agente da criação. O Logos, o verbo, cria. É o agente criador. Quando Deus fala, haja luz, ele fala, é o verbo. É Jesus criando. O texto de João 1, no princípio, remete a todos nós, para Gênesis 1. No princípio disse Deus, e Jesus fez. E por meio dele foram criadas todas as coisas. Verso 3 nos diz isso. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Portanto, ele não pode, como dizem algumas outras seitas, ou vem desde o tempo da igreja primitiva, os arianos, de Ario, que veio com uma heresia, o arianismo, que Jesus foi criado. E até hoje nós temos religiões e seitas que dizem isso, que Jesus foi criado. Não, João deixa bem claro, sem ele nada do que foi feito se fez. Ora, para fazer alguma coisa deve-se existir antes. Por isso Jesus era antes de criar tudo. Ele não foi criado. João deixa claro então a eternidade do verbo. No princípio era a personalidade, a pessoalidade do verbo. Ele estava com Deus. A divindade do verbo, ele era Deus. O agente criativo do verbo, por meio dele foi feito. O verso 4, ele é a luz, a vida estava nele. O verbo tem vida em si mesmo. Ele tem vida em si mesmo. Só quem tem vida em si mesmo pode gerar vida. É isso que João fala do verbo.
Lembrem-se, ele esteve com Jesus. E ele disse, é como se apontasse para Jesus e dissesse: no princípio ele estava com Deus, ele era Deus. Tudo que foi feito por meio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez, e a vida estava nele. Ele é o doador da vida, ele tem vida em si mesmo. O Verbo, ele revela, ele cria, e ele é a luz, ele ilumina. Veja as características do Verbo que João traz, e lá no versículo 14, o verso da nossa exposição, ele vai voltar com a palavra o Verbo. E o Verbo se fez carne. Agora eu quero que você traga todos esses conceitos de João 1 a 3, do Verbo, para a manjedoura. Para aquele bebê, frágil, necessitado de cuidados, limitado. E João conviveu com aquela vida, e depois disse, ele era Deus, ele estava com Deus, ele era o Verbo, a palavra, tudo foi feito por ele, aquela criança, naquela manjedoura, é Deus encarnado, esse Verbo se fez carne. Agora, por que João escolhe a palavra verbo, logos, como eu disse? Ele queria ser entendido tanto por gregos como por judeus, mas também o propósito do Evangelho de João todo é testificar que Jesus é o Cristo, é o Messias prometido, é o Filho de Deus. Esse é o propósito pelo qual João escreve esse Evangelho. E não é à toa que ele diz, no começo era o Verbo. Ele poderia dizer, no começo era a vida, ou no começo era a verdade. Estaria certo. No começo era Jesus, mas ele escolhe o Verbo. E eu creio que, além do motivo dele dialogar facilmente com judeus e gregos, eu creio que João, depois de ver tudo que Jesus fez, e ouvir tudo que Jesus disse, a palavra que saía da boca de Jesus, era a verdade de Deus, e aquilo que Jesus fazia, era a verdade de Deus, e juntando tudo isso, Jesus era a verdade de Deus. Ele, a pessoa, era o conteúdo, a palavra encarnada, a mensagem de Deus. Ele era pessoalmente a palavra. E o que me faz concluir isso também é o texto de Hebreus. Eu peço que você abra na carta aos Hebreus, capítulo 1. Carta aos Hebreus, capítulo 1. Diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, o Filho, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. O que o autor de Hebreus fala do Filho, do Logos, do Verbo? Que Deus deu a sua última palavra pelo Verbo. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Ele é o resplendor da glória de Deus. A expressão exata é Deus. É Deus de Deus. Sustentando ainda essa tese, abre em Apocalipse 19. Apocalipse 19, verso 3. Perdão, 13. Apocalipse 19, 13.
Está vestido quem? Jesus. É Jesus de quem está falando. Está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. O mesmo autor, João, diz que Jesus tem um nome. Se chama o Verbo de Deus. Ele é a palavra. Ele é a palavra final de Deus. Aquela criança na manjedoura, frágil, limitada, necessitada, é a palavra final de Deus. É Deus encarnado, a expressão exata do ser de Deus. E dois últimos textos para confirmar a divindade de Cristo. Colossenses, abrem Colossenses, capítulo 1, verso 15. Aquela criança na manjedoura. Colossenses 1,15. Aquela criança na manjedoura diz assim, verso 15: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, serão soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Aquela criança na manjedoura, nele foram criadas todas as coisas, nele. E Colossenses 2, finalizando a tese de que Jesus é Deus, Colossenses 2, perdão que eu perdi o texto. 9, isso, perdão. 2,9: Porquanto nele Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e o Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne. O Verbo eterno, aquele que é eterno, aquele que é pessoal, aquele que é Deus, aquele que é Criador, aquele que dá vida e tem vida em si mesmo, aquele que é a própria luz, se fez carne. Nele habita corporalmente a divindade. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Esse é o Logos. Essa é a palavra de Deus. E agora o texto de João 1, verso 14, continua. E o Verbo se fez carne. Aquele bebê nascido em Belém não só era Deus, mas era homem perfeito. O Verbo se fez carne. O bebê é um bebê humano, real, mas não deixou de ser Deus. 100% Deus, 100% homem. Ele estava agora num estado limitado, num estado de fragilidade, num estado que poderia ser tentado. Quem diria Deus sendo tentado? Essa é aquela criança da manjedoura. O Deus feito carne. O Deus que se encarnou. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, diz o verso 14. A palavra habitou aqui é linda, é tabernaculou. E isso deveria também levar o judeu que estava lendo a dizer: opa, tabernáculo, esse eu conheço. Tabernáculo era onde Deus habitava com o povo. Era a casa de Deus. A presença de Deus estava no tabernáculo. João diz: e o Verbo tabernaculou, armou a sua tenda entre nós. A presença de Deus no Antigo Testamento veio do Éden, onde ele conversava com Adão e Eva. Depois veio com os altares erigidos pelos patriarcas, onde Deus estava ali, Betel. Depois veio no tabernáculo mesmo, que Deus mandou Moisés fazer em Êxodo: faça um tabernáculo, e deu as diretrizes, porque ali eu habitarei, ali a minha presença vai estar. Depois do templo construído por Salomão, para habitar a casa de Deus, para onde Deus possa habitar. E depois, Jesus diz assim: isso vai cair, mas eu vou reerguer em 3 dias. Esse templo demorou 40 anos para ser construído.
e você vai reguer em 3 dias, e João explica, mas ele estava falando do seu corpo. O templo Éden, o templo altar, o templo tabernáculo, o templo virou o templo em pessoa, tabernaculou entre nós. Jesus é o cumprimento do templo, a presença de Deus entre o povo, e o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Aquela criança, volte para a manjedoura, o Verbo habitando, a presença de Deus, o Emanuel conosco, cheio de graça. Como ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Não foi cheio de juízo, será, na sua volta, mas quando ele veio não para julgar, mas para salvar, cheio de graça. Cantamos favor imerecido. Ele veio para mostrar a graça de Deus em salvar pecadores, e de verdade, pois como ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele veio cheio de graça e de verdade, o Verbo divino habitando conosco em carne, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Isso também remete ao judeu, a Êxodo, capítulo 33, onde Moisés pede a Deus, deixa-me ver sua glória. Parece que João responde, nós vimos. É uma pessoa, a glória de Deus é uma pessoa. Nós tocamos, nós ouvimos, e vimos a sua glória, tanto nas palavras, porque o que ele falava era a palavra de Deus, tanto quanto nos seus sinais. E talvez aqui João esteja sendo mais específico. João foi ao monte da transfiguração com Pedro e Tiago e viu a glória de Deus no monte da transfiguração, e vimos a sua glória. Jesus, no Evangelho de João, e João, lembre-se, ele tem uma tese aqui, dizer que Jesus é Deus, provar que Jesus é Deus, e provando isso, para que você creia, e crendo tenha vida. João vai relatar, para defender essa tese, 7 milagres de Jesus, provando que ele é Deus. Ele transforma a água em vinho, ele cura a filha de um centurião, ele cura um paralítico há 38 anos, que estava ali no tanque de Betesda, ele multiplica os pães, ele anda por sobre as águas, ele cura um cego de nascença, ele ressuscita Lázaro. Nós vimos a sua glória. Eu vi, João está dizendo, nós vimos Deus agindo, nós vimos o Logos, a palavra, em ação. Glória como do unigênito do Pai, o único gerado do Pai. Jesus, o único gerado de Deus, é Deus de Deus, é luz de luz, fez-se carne, se tornou carne palpável. E Jesus diz isso no Evangelho de João, e João relata as palavras de Jesus, também enfatizando essa divindade, quem ele era. João relata 7 eu sou de Jesus. São 7 sinais, e são 7 eu sou. Eu sou o pão da vida, disse Jesus em João 6. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus em João 8. Eu sou a porta das ovelhas, João 10. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. 7 eu sou de Jesus. Agora, o mais incrível, ou o mais assustador, ou mais bonito de se ver, é o que Jesus diz. Abra sua Bíblia, João 5. João 5, verso 18.
Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Filho de Deus tinha um significado muito distinto para o judeu, diferente do que é hoje. Se alguém se arrogasse filho de Deus para um judeu, deveria ser morto, porque dizer que é filho de Deus é dizer que é Deus. Filho de peixe é peixe, filho de Deus é Deus. Isso para o judeu era muito sério, e Jesus arrogava: eu sou filho de Deus, sou eu, o filho de Deus. Quer ver uma outra prova disso? João 8, vá um pouco para frente. João 8. Verso 24. E lembre-se o que Deus falou para Moisés, lá em Êxodo 3. Quando Deus se revelou a Moisés na sarça, Moisés falou: mas quem eu digo que me mandou? Deus disse o quê? Eu sou. Diz que o eu sou te mandou. Depois veja lá Êxodo 3. Eu sou com letras todas maiúsculas. É Deus dizendo o seu nome, eu sou, para Moisés. Anos depois, Jesus disse isso, João 8, 24. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Continue aí em João 8, verso 28 agora. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E vá lá agora para João 8, 58. Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, qual é a reação? Pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. João está defendendo a sua tese. Lá no verso 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo... E ele vem defendendo isso. Jesus disse: eu sou. O eu sou de Êxodo 3, de Moisés, sou eu. Eu sou. Ninguém tinha o direito de falar isso, senão o próprio Deus. Lembre-se quando Jesus está na casa e alguém desce um paralítico pelo telhado. Lembra-se desse evento, desse milagre. E Jesus diz assim: seus pecados estão perdoados. Então os fariseus dizem: quem é esse para perdoar pecados? Eu creio que se eu fosse fazer um filme com essa cena, eu pararia ali, Jesus estenderia a mão para o fariseu: prazer. Só Deus pode perdoar pecados. Muito prazer. Eu sou, eu perdoo pecados. João está defendendo a sua tese, de que Jesus Cristo, o Verbo, é Deus encarnado, é Deus feito carne. O bebê da manjedoura, qual é a identidade dele? É Deus, é o próprio Deus feito carne. Por isso, lembrando quem é aquele bebê da manjedoura, e já indo para a conclusão dessa exposição, o bebê da manjedoura é eterno, no princípio era o Verbo, ele já era, é uma pessoa, ele estava com Deus, é divino, é Deus, ele era Deus. Ele é o Criador, Ele fez todas as coisas, sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é o Criador de todas as coisas. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Aquela criança na manjedoura, frágil, dependente, necessitada, era Deus, em forma de homem. Deus se encarnou, e o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Essa tese João defende por todo o Evangelho, e vai finalizar dizendo: eu escrevi tudo isso para que
vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e crendo nele, tenham vida. Agora, o que esse verso 14, João 14, o verbo se fez carne, muda na sua vida? O que essa palavra de Deus feito gente muda a sua segunda-feira? Eu trago algumas aplicações para a nossa vida. Primeiro, para você que entrou aqui e não sabia que Jesus, ou não concordava que Jesus era Deus. A palavra diz: Ele é Deus. Testemunhas oculares disseram: Ele é Deus. O judeu não brincava com isso. Falar que Deus, o Yahvé, o Eu Sou, se fez carne era inaceitável para um judeu. João diz: Ele era Deus. E esse era o motivo pelo qual queriam matá-lo. E ele não negou a sua divindade. Por isso, você que entrou aqui nessa noite e que não sabia ou que não acha que Jesus é Deus, eu digo: Jesus é Deus, é o único Deus, o Deus triuno, o Deus em 3 pessoas, é um com o Pai e um com o Espírito. E se Ele é Deus, eu gosto dessa frase, e eu já falei ela aqui algumas vezes, de C.S. Lewis. Se Jesus diz quem Ele diz que é, ou Ele é louco, ou Ele é um grande mentiroso, ou Ele é Deus. E você está diante dessa posição, ou dessas opções para a sua vida, você que está aqui nessa noite, que está ouvindo pela primeira vez isso. Jesus é Deus. E diante de Deus, nós fazemos uma coisa: nós nos prostramos, nós o adoramos. E Deus tem a palavra final. Entre a palavra de Deus e a sua, é a palavra de Deus que fica, é a palavra de Jesus que fica. Por isso, o meu convite para você essa noite é: creia que Jesus Cristo é Deus, porque crendo nele você vai ter vida. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou, não é um caminho possível, a verdade, uma das verdades. Ele é a verdade e Ele é a vida. João escreve isso para você, para que você creia, e crendo tenha vida. Aquela criança na manjedoura, que vamos trazer todo domingo nesse mês, a lembrança, é Deus. Creia, e crendo nele, tem a vida. E para nós, que já sabemos disso, o que nós fazemos com essa verdade de João 14? Você pode pensar: bom, isso, João escreveu isso para que creia, eu já creio, essa palavra já foi dita. João escreve no seu evangelho diversas vezes dizendo: permaneçam. Não é assim que ele escreve em João 15, na videira? Aquele que não permanece em mim é cortado, é lançado fora. Permaneça no verbo da vida. Permaneça crendo. É uma exortação. Nós sabemos que a perseverança vem do Senhor, mas é uma exortação para nós. Permaneça crendo, porque Jesus é Deus. Ele é o verbo da vida. Permaneça na fonte da vida. Não é isso que o autor de Hebreus diz? Estão estudando Hebreus, exortação atrás de exortação. Permaneçam. Permaneçam. Nele a vida. Jesus é Deus. E essa verdade que Jesus é Deus deve nos assombrar todo dia. Eu diria assombrar no sentido de nos espantar e nos fazer ficar atônitos e impactados com isso. Deus veio e era uma criança. E o que Ele fez, o que Ele falou, é a palavra final de Deus para a humanidade. Igreja, quanto você tem amado essa palavra, andado com essa palavra, vivido sua segunda-feira com essa palavra? Porque é fácil saber: eu sei que Jesus é Deus,
E a sua vida com relação a isso é o quê? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não é aquele que sabe, é aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Saber que Jesus é Deus implica em obedecê-lo, implica em se sujeitar ao que Ele diz, implica em se sujeitar à sua palavra. Mas como vou me sujeitar se eu não leio? Saber que Jesus é Deus é saber que o que Ele disse nessa palavra é palavra final, e é norte para a sua vida, é direção para a sua vida. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Está relatado tudo isso daqui. Apegue-se ao Verbo da vida que habitou entre nós. Essa exortação é para a igreja, é para mim em primeiro lugar, mas é para a igreja. Tudo foi relatado, necessário para que você permaneça. Permaneça. Ame esse Verbo da vida. E por último, nós vamos celebrar a ceia. A morte de Cristo. Ele derramou seu sangue e Ele entregou seu corpo para nos comprar, para comprar aqueles que são dele, para perdoar pecados. Aquela criança na manjedoura, frágil, necessitada de cuidados, limitada, inexperiente, teve um propósito para vir ao mundo: morrer pelos pecados do seu povo. E nós vamos celebrar essa morte, vamos relembrar essa morte, vamos ser edificados por esse sacramento. O Verbo de Deus, o Logos, com todos aqueles conceitos embutidos nele, eterno, pessoal, imutável, morreu por você. Numa cruz Ele derramou seu sangue e entregou seu corpo para que você tivesse vida. O doador da vida entrega a sua vida. Aquele que tem vida em si mesmo, dá-se para que o ser humano possa encontrar vida. Vida. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Esse é o Verbo da vida. Que aquela criança que será lembrada durante todo esse mês, que você verá por aí em imagens em lojas e internet, que você, ao lembrar daquela criança, você traga todos esses conceitos na sua mente. Ele é o Verbo de Deus, Ele é Deus, e Ele se fez carne e habitou entre nós, tabernaculou entre nós, é o Emanuel, é Deus conosco. E Ele morreu por nós, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Aquela criança frágil era o Criador do mundo. Aquela criança limitada era aquele que mandou uma tempestade se acalmar. Aquela criança necessitada é aquele que multiplicou pães. Aquela criança inexperiente foi quem com uma palavra fez um morto sair da morte e vir à vida. Esse é Jesus, a criança da manjedoura, o Verbo encarnado. Vamos ler novamente João 14. Vamos todos juntos? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Que aquela criança seja o Verbo na sua vida mesmo, não só de conhecimento, mas de vida. Creia em Cristo, creia para que crendo tenha vida. Essa é a tese de João. Vamos cantar agora esse versículo. E o Verbo se fez gente, eu vou só mudar, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória. Glória como do unigênito do Pai.
Cante conosco essa música, pensando em quem é aquela criança, sabendo que é Deus feito homem. Amém. Senhor, por aquela criança na manjedoura que veio ao mundo necessitada de cuidados, frágil, limitada, precisando do seu pai, da sua mãe, das suas necessidades mais básicas. Nós te agradecemos porque ela teve um propósito para a vida: salvar o perdido. E nós confessamos e reconhecemos que aquela criança, Jesus Cristo de Nazaré, o Cristo, Filho de Deus, Deus de Deus, o Verbo encarnado, nós confessamos isso. Mas não só confessamos, nós pedimos que o Verbo encarnado seja Verbo encarnado no nosso dia a dia mesmo. Que sigamos as suas palavras, que o amemos, que o obedeçamos, que nos apeguemos a Ele, que perseveremos nele, na videira verdadeira, do grande eu sou, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Aquela criança era o caminho, a verdade e a vida, o Verbo de Deus, a palavra final de Deus. Louvado seja o teu nome pelo Verbo encarnado, Jesus. Que nesse mês, ó Deus, que ouviremos tanto sobre o nascimento de Jesus, a sua vida, as suas palavras, que isso nos deixe tão impactados por quem Ele era, o próprio Deus na terra, encarnado, que nos faça mudar de vida, que nos faça querer mais, saber mais sobre Ele, ler a Tua palavra, ler a Sua palavra, ouvir mais sobre Ele, viver mais a vida dEle.
Senhor, e o grande propósito do Senhor ter nos salvado é nos transformar à imagem dele. E pedimos que isso seja feito na tua igreja. E que se há alguém hoje, nesta noite, que não crê que Jesus é o Filho de Deus, que o Espírito Santo toque em seu coração e que ele confesse que Jesus Cristo é Deus, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, para que seja salvo e, sendo salvo, tenha vida. Louvado seja o teu nome, Senhor, por aquela criança na manjedoura, o Verbo de Deus, Deus encarnado. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, Deus.